Você conhece aquela sensação de estar exausto, mas o seu cérebro simplesmente não desliga. Você se deita, sua mente começa a correr e em algum momento, por volta das 3 da manhã, você acorda de repente sem motivo algum. Você dorme e logo o alarme toca, parecendo que acabou de fechar os olhos. Você se arrasta pela manhã tomando café, desaba por volta das 11 horas, perde o foco, desconta nas pessoas, passa a tarde desejando açúcar e se deita à noite já temendo que isso vai acontecer de novo. E acontece. Uma noite ruim dificulta a seguinte. No quarto dia, a semana já é para esquecer. Muitos passam anos tentando resolver isso com ferramentas erradas. Hoje, vou te mostrar exatamente o que é isso e como uma simples mudança resolve o problema. E fique até o final, porque vou responder às suas perguntas mais comuns sobre esse assunto específico. Você vê o ciclo interminável de sono ruim, que consiste em cair na cama exausto, acordar de repente às 3 da manhã e se arrastar pelo dia à base de café e açúcar. Isso tem uma causa. Há um processo oculto em seu corpo que é interrompido todas as noites. E tudo isso está ligado ao hormônio cortisol. Muitos veem o cortisol só como hormônio do estresse, mas ele é essencial para o corpo se reiniciar e se reparar diariamente. Veja, o cortisol segue um ritmo preciso, incluindo uma queda profunda no meio da noite da qual seu corpo depende totalmente. Durante essa queda, seu corpo entra em modo de recuperação, onde os tecidos se curam, a pressão arterial é reajustada, seu sistema imunológico entra em ação e seu corpo elimina o que não precisa. Quando essa queda acontece como deveria, você acorda renovado e pronto. Quando não acontece, bem, é aí que tudo começa a desandar. E deixe-me explicar isso. Imagine uma fábrica que fecha a área de produção à noite para a equipe de manutenção consertar tudo. Se o chão de produção nunca desliga, a manutenção não consegue trabalhar e tudo começa a quebrar com o tempo. Quando a queda do cortisol é interrompida, é exatamente isso que acontece dentro do seu corpo. E você sente isso na manhã seguinte, antes mesmo de sair da cama. Você acorda com o coração acelerado, antes mesmo de olhar o celular ou pensar no dia. Isso não é ansiedade, mas seu sistema nervoso que não desligou totalmente à noite, permanecendo em estado de alerta leve, enquanto você dormia. Assim, em vez de despertar de um desligamento total, você acorda de um cochilo leve com o motor ainda funcionando. Sua cabeça fica pesada e lenta, mesmo após 7 ou 8 horas de sono. Muitos acham que precisam dormir mais, mas o problema não é a quantidade de horas. É a qualidade do que aconteceu durante essas horas. Se o ciclo de reparo foi interrompido pela queda incompleta do cortisol, você pode dormir 10 horas e ainda acordar sentindo que mal dormiu. Você chega ao trabalho e no meio da manhã já tem dificuldade de se concentrar. Não é por preguiça ou falta de motivação, mas porque a restauração mental noturna não ocorreu. Seu cérebro tenta funcionar com restos de ontem. À tarde, sua energia se esgota. Não é aquela queda natural da tarde que vai e vem, mas sim um verdadeiro colapso, onde você está sentado na sua mesa e realmente não consegue se concentrar em nada, e tudo o que você quer é açúcar ou cafeína só para se sentir funcional de novo. Então chega a noite, e aqui está a parte cruel. Você está exausto, mas não relaxa. Deita na cama e a mente continua a mil. Seu corpo ainda está tenso e você já teme as próximas horas porque, lá no fundo, você já sabe que essa vai ser mais uma noite difícil. Esse ciclo se repete porque cada noite mal dormida torna a próxima ainda mais difícil de se recuperar. Agora, veja o contraste. Quando o cortisol cai como deveria, a manhã muda totalmente. Você acorda antes do despertador e sente que descansou. Você não se arrasta para levantar, nem pede mais 5 minutos, está realmente pronto. Sua mente está clara, sua energia está estável e você passa pela manhã sem precisar comer o tempo todo só para se manter de pé. A tarde não te derruba. A noite traz um relaxamento natural quando o corpo começa a relaxar sozinho, sem esforço. É isso que acontece quando o ciclo do cortisol se completa do jeito que foi projetado. Agora, o principal fator que impede a queda do cortisol de acontecer corretamente é a comida. Especificamente, comer muito perto da hora de dormir. Veja, quando você come, seu corpo entra em modo de processamento ativo.
Ele envia sangue ao sistema digestivo para processar o que você comeu, controlar o aumento do açúcar no sangue e realizar os processos metabólicos que transformam a comida em algo útil. Tudo isso faz seu corpo ficar alerta e ativo. A parte do sistema nervoso que controla a digestão também te mantém acordado durante o dia. Por isso, ao comer às 21 horas, mesmo deitado na cama às 22h, seu corpo está deitado, mas por dentro ainda está totalmente acordado, como se estivesse trabalhando. O cortisol fica alto para apoiar esse trabalho. A queda profunda que deveria começar nas primeiras horas de sono é adiada ou nunca atinge a profundidade necessária. E todo o trabalho de reparo que depende dessa queda simplesmente não acontece como deveria. A solução é dar ao corpo um intervalo de 3 horas entre a última refeição e dormir, tempo necessário para a digestão ativa terminar. Quando você se deita, o trabalho já está feito. Seu corpo pode passar para o modo de descanso e a queda do cortisol pode começar a acontecer no horário certo. Um ensaio clínico controlado e randomizado analisou isso. Um grupo parou de comer ao menos 3 horas antes de dormir. O outro grupo manteve a alimentação normal. Já o grupo com intervalo de 3 horas teve redução significativa do cortisol noturno, menor frequência cardíaca durante o sono, melhor variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida de quão bem seu sistema nervoso está se recuperando ativamente, e padrões de pressão arterial noturnos mais saudáveis. Nenhuma outra alteração. Mesma alimentação, mesmo exercício, mesmo horário de dormir, apenas um intervalo de 3 horas entre comer e dormir. A aplicação prática é simples. Descubra a hora em que normalmente dorme e conte 3 horas antes. Esse é seu limite. Se costuma jantar às 9 ou 10 da noite, isso pode significar adiantar o jantar, não apenas cortar o lanche noturno. E esse ajuste, na verdade, vai fazer uma diferença maior do que apenas parar com um pequeno lanche, porque você está aumentando significativamente a janela de jejum. O que você bebe nesse período também conta. Água está liberada e ajuda. Chás de ervas puros também são permitidos. Qualquer coisa com calorias, incluindo um pouco de leite no chá ou um pequeno lanche, inicia o processo de digestão. Novamente, isso reinicia o relógio. As primeiras noites podem ser estranhas se você costumava comer tarde. É normal sentir mais fome à noite na primeira semana, mas isso se estabiliza em até 2 semanas conforme o corpo se ajusta. Se 3 horas parecer um grande salto, então comece com 2 e vá aumentando gradualmente até chegar a 3. Acertar a direção é mais importante do que atingir exatamente 3 horas desde a primeira noite. O que você come na última refeição também importa. Se você estiver consumindo alimentos processados e carboidratos de alto índice glicêmico, isso vai causar um sono agitado, porque você está provocando um grande pico de açúcar no sangue e insulina. Você deve ingerir de 30 a 50 gramas ou mais de proteína em uma refeição. Eu, por exemplo, consumo de 80 a 100 gramas no jantar. Pode parecer muito, mas funciona bem para mim. Sou muito ativo, levanto pesos quase todos os dias e preciso de mais calorias e proteína. Você deve começar com 30 a 50 gramas de proteína e ver como você se sente. Isso equivale a cerca de 110 a 225 gramas de carne, como frango, bovina, peru, salmão, frutos do mar, cordeiro ou bisão. Você também vai querer gorduras saudáveis, pelo menos de 15 a 20 gramas e até de 30 a 50 gramas de gorduras saudáveis se você se sair bem com uma dieta mais rica em gordura. Você obterá essa gordura da carne, azeite de oliva extra virgem, manteiga de vacas alimentadas a pasto, abacate e fibras de frutas e vegetais coloridos. Uma boa refeição seria um bife de cerca de 170 gramas, ou peito de frango, ou filé de salmão para minha proteína, acompanhado de uma salada com uma colher de sopa de azeite de oliva e uma colher de sopa de suco de limão. E sal marinho e ervas como tempero, junto com uma pequena batata doce com meia colher de sopa de manteiga, sal marinho e canela. Essa refeição tem proteína, gorduras saudáveis e carboidratos saudáveis, fibras e fitonutrientes dos vegetais coloridos. Eu adoro. Termine pelo menos 3 horas antes de dormir. E quando você come assim, isso estabiliza o seu açúcar no sangue e mantém o seu cortisol baixo à noite enquanto você dorme. Aqui está o que a maioria das pessoas percebe quando começa a fazer isso de forma consistente. Adormecer mais rápido é o principal.
Sem o corpo digerindo comida, deitar traz verdadeiro descanso, não apenas mente agitada. Dentro dos primeiros dias, a maioria das pessoas percebe que os despertares no meio da noite ficam menos frequentes. O despertar repentino às 3 da manhã começa a acontecer menos porque a queda do cortisol está se completando como deveria, em vez de bater em uma barreira no meio do processo. Após 1 ou 2 semanas, acordar de manhã tem uma sensação diferente. Você não está se arrastando para sair da cama, mas na verdade está acordando sentindo que algo foi concluído durante a noite. Aquele névoa mental da manhã, que costumava ser a primeira coisa com que você lidava todo dia, começa a desaparecer. A energia durante o dia fica mais estável e à tarde não pesa tanto. Você começa a desacelerar à noite de forma mais natural, em vez daquela sensação de exaustão misturada com agitação que faz com que dormir pareça um projeto. Você vai se sentir melhor e as pessoas ao redor vão notar. Seu corpo tenta fazer o ciclo do cortisol funcionar direito todas as noites. Ele sabe exatamente o que fazer. O único motivo pelo qual não estava funcionando é porque o seu açúcar no sangue está desregulado e a sua digestão, que ainda estava ativa quando você foi dormir, continuou atrapalhando esse processo. Basta remover isso para o processo funcionar como planejado. Pense como é uma semana quando tudo está funcionando. Na manhã de segunda-feira, você acorda e realmente sente que dormiu. Na terça-feira, você passa pela tarde sem ter uma queda de energia. Na noite de quarta-feira, você está relaxando por conta própria, em vez de ficar deitado ali cansado demais para dormir. No final da semana, você não está tentando se recuperar da semana, você está progredindo a partir dela. Essa é uma semana normal para um corpo que está tendo uma recuperação adequada durante a noite. Experimente hoje à noite. Faça sua última refeição 3 horas antes de ir dormir e preste atenção em como amanhã vai parecer diferente. Seu corpo fará o resto. Agora vamos às suas perguntas. O que posso beber à noite? Você pode beber água ou chá de ervas. Meus chás noturnos favoritos são camomila, flor de maracujá, valeriana, erva cidreira e lavanda, que ajudam a reduzir o cortisol e melhorar o sono profundo. São ótimas opções para beber. Segunda pergunta. E se eu estiver com fome antes de dormir? Bem, na verdade, isso é um sinal de que você não consumiu proteína suficiente ao longo do dia. E muito provavelmente, você não comeu proteína suficiente na sua última refeição. Lembre-se de consumir pelo menos 30 a 50 gramas de proteína, podendo precisar de mais em alguns casos, como o meu. A proteína vai te dar saciedade natural e equilíbrio do açúcar no sangue, então você não vai sentir fome antes de dormir. Se você estiver com muita fome, foque em proteínas de fácil digestão, como iogurte grego integral sem açúcar ou queijo cottage. Esses são bons. Se precisar comer antes de dormir, opte por iogurte grego integral sem açúcar ou queijo cottage, ambos com poucos carboidratos e ricos em proteína. Eles têm algumas gorduras saudáveis e são de fácil digestão, então eles vão causar menos desregulação de açúcar no sangue e cortisol. Essa é a melhor opção se você precisar comer antes de dormir. Terceira pergunta. E se o trabalho não permitir comer até chegar tarde em casa? Isso é realmente desafiador e comum. Já observei que muitos que trabalham até 8, 9, 10 da noite ou até mais tarde, como 11, meia-noite, ao saírem do trabalho, o que funcionou para elas foi restringir a alimentação ao início do dia, fazendo jejum intermitente e consumindo calorias mais cedo. Suponha que elas comam a partir das 9 da manhã até as 15h e depois vão trabalhar das 16h até meia-noite. Elas não pensam em comer enquanto estão no trabalho e quando chegam em casa simplesmente vão dormir. Você pode ter essa janela de alimentação mais cedo do jeito que funcionar melhor para você. Talvez seja das 7 ou 8 da manhã até as 14h ou das 6 da manhã. Até meio-dia ou 13h. Encontre o que vai funcionar com a sua rotina de trabalho específica. Você pode fazer isso funcionar e seu corpo vai agradecer, pois estará mais descansado e sua mente ficará mais alerta e você terá mais energia o dia todo, todos os dias. Confira meu guia rápido de 7 dias para queima de gordura na descrição para saber mais. E claro, não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar este vídeo com alguém que você conhece. Fique com Deus!